Olá, gente. Hoje vim fazer um vídeo diferente. Vou contar para vocês um pouquinho da minha história. Sou Fátima, terapeuta holística reikiana. Também fiz FT, fiz TRG e fiz outras coisas mais. Ho'oponopono, lei da atração. Mas eu vou contar um pouquinho da minha história. Eu fui desde criança, eu tive um dos piores inimigos. A mãe, a própria mãe. Então, hoje em dia, não tenho mais, já me liberei disso, já me libertei disso, das mágoas, das tristezas, que eu tinha dela. Hoje em dia ela já partiu, mas sofri horrores na mão dela, por tudo, de tudo. Apanhava, sofria muito. Sempre fui a filha mais velha, mas ela sempre teve uma raivinha de mim por causa da minha avó, que a minha avó me amava e eu amava a minha avó. E, quer dizer, você ter a mãe como sua principal inimiga, porque ela era minha inimiga, eu sentia muito, eu tinha muitos traumas, eu chorava muito. Eu chorava muito, porque todo tipo de maus tratos que você possa imaginar eu tive. Apanhar com fio de ferro, apanhar com vara de goiabeira, apanhar no meio da rua, e até a minha mão, se vocês olharem para minha mão, é defeituosa, porque ela fez meu pai queimar minha mão com ferro. Aqueles ferros que tinha antigamente de carvão, de soprar. Eu fui na rua comprar pão e perdi o dinheiro do pão. Aí ela fez meu pai, ó, minha mão não estica. Se vocês olharem, minha mão não estica. Então, todo tipo de abusos eu sofri. Depois cresci. Nessa época, minha mãe sempre foi espírita. Entrei para o espiritismo, fui espírita também durante 20 anos. Mas aí depois eu cresci, aí não aguentei os abusos, aí fugi de casa, virei hippie, fui ser hippie. Fui parar lá na Bahia, fiquei um ano mais ou menos na Bahia. Depois voltei para casa. Uma coisa muito misteriosa, que eu fugi com uma colega, a colega foi presa, nós fomos presas no juizado de menor, ficamos presas duas. Me libertaram, eu tinha 17 anos, ela tinha 16, Soninha, nome dela. E um rapaz que se apaixonou por mim conseguiu me libertar. Aí eu saí do juizado de menor. Só que ele era possessivo, eu 17 anos, boba, ele quase, as 3 vezes ele tentou até me matar. Porque eu tentava fugir, que eu não queria ficar com ele. Eu era apaixonada por um rapaz aqui do Rio, e eu estava em Salvador. Mas consegui me livrar de tudo isso, porque eu sempre fui uma pessoa assim muito forte, com muita fé, que tudo um dia ia melhorar. Eu tinha certeza que um dia ia melhorar. Nunca gostei, nunca fui assim, ligada muito a dinheiro, que eu tive um namorado lá na Bahia, que até ficou louco, acho que até morreu. Foi internado até no hospital aqui em São Paulo, por minha causa. Até me sentia culpada por isso, porque eu vim embora da Bahia e deixei ele lá. Reinaldo Correia de Mello Júnior. Posso falar o nome dele porque ele agora já está falecido, então não tem problema falar o nome dele. Mas eu gostava de um outro rapaz aqui do Rio. Então falei que eu tinha que voltar de qualquer jeito. E quando eu vim, que eu recebi uma carona, que eu me escondi do tal do Elias, que queria me
me perseguia direto. Já tinha me cortado com gilete, já tinha tentado me jogar do Vale do Bonocô, já tinha feito misérias comigo. Eu consegui fugir, me esconder e vim embora para o Rio de Janeiro. Por incrível que pareça, eu cheguei no Rio, um dia de semana, era uma quarta-feira, na mesma hora que a minha colega estava sendo trazida de Salvador. Ela chegou junto comigo. É a coisa mais inexplicável da vida, que até hoje eu não tenho explicação para isso. Porque eu não tinha notícia dela já há mais de 3 meses, ela presa lá no juizado de menor. E eu livre aqui fora, sofrendo as torturas com Elias. O que passou? Cheguei, ela chegou, nos abraçamos antes de entrar em casa, que foi uma coincidência muito sobrenatural. Mas aconteceu. E mais passando isso, começou as coisas. Acabei me encontrando com o rapaz que eu gostava e tudo. E começamos a viver uma vida boa. Uma vida tranquila, eu na casa da minha mãe, tudo. Mas, desculpa, descobri que estava grávida. Aí minha mãe fez o quê? Me prendeu dentro de casa, eu não podia sair do portão para fora. Eu só podia botar a cabecinha assim no muro. Aí eu tirei um tijolinho do muro e ficava ali no tijolinho olhando as pessoas na rua. E esse rapaz que eu gostava ficava tocando violão. Chegava do serviço e ia tocar violão para mim. Aí eu me sentia maravilhosamente bem. Mas o tempo foi passando, tive meu filho, aí minha mãe me expulsou de casa, aí eu fui morar na Praça da Bandeira. Aí eu vou te dizer, o rapaz que eu fugi da Bahia, ele era a segunda família mais rica de Salvador. Mas eu não me importava com dinheiro, não me importava que ele tinha dinheiro, não me importava que ele queria ficar comigo, não me importava era a minha vida, não me importava era eu viver, ser feliz. Coisa que eu não consegui, nem com um, nem com o outro, porque o outro acabou também ficando com outra pessoa. Mas nisso tudo, conheci um rapaz, fiquei morando com ele, tive mais 2 filhos. Só que esse rapaz era boêmio, gostava de cantor, não se ligava em nada. Queria até me botar para prostituição. E eu falei, não vou sair de casa. Saí de casa, arrumei uma carroça, aluguei uma casa e fui embora. Sem um tostão furado. Como sempre, confiando sempre em quem? Em Deus, no Criador. Porque eu sempre acreditei que a gente tem um Deus. Eu sempre acreditei que a gente tem um ser supremo que nos dá força. E como eu sempre fui uma pessoa muito trabalhadora, muito batalhadora, eu fazia de tudo. Eu vendia sacolé, eu vendia amendoim, eu lia cartas, eu lia mão, eu fazia de tudo para ganhar o dinheiro para sustentar meus filhos, né? Uma mulher sozinha com 3 filhos, mãe solo com 3 filhos. E foi se passando até que eu conheci esse meu marido, casei, tive outro filho. E a humilhação sempre foi parte da minha vida. Porque ele sempre me chamava de burra, de que eu só tinha a 4ª série, que eu era analfabeta, e sempre me chamando de burra. Mas isso para mim só foi um incentivo para mim buscar. Quando meu filho mais novo fez 16 anos, 17, 16 anos, que eu consegui botar ele na Marinha, no Fuzileiros Navais, eu fui estudar. Aí terminei o primário, fiz o ensino médio, depois foi passando os anos, eu falei, eu não quero só isso, eu quero me formar, eu quero ser professora. Fiz o pós-médio, aí tive uma depressão, uma super depressão. Por quê?
porque morava de aluguel, vivia uma escassez tremenda. O marido bebia, fazia a gente passar apertos e mais apertos. Isso encurtando a história. A história é muito longa, porque ainda tem muitas coisas que eu passei ali que eu nem falei. Fui despejada, fiquei na rua, com 3 filhos, e morando na casa dos outros, e morando debaixo do telhado. Aí já viu, né? Sabe como é que é essas coisas. Mas eu sempre trabalhei muito, sempre com muita fé, com muita garra. Falei, não. Aí meus filhos, eu tive que botar meus filhos no colégio interno. Por quê? Porque eu não tinha condições de cuidar deles. Aí deixei meus 2 filhos no colégio interno e botei a minha filha na casa da minha cunhada. E fui trabalhar. Aí minha mãe me deu uma casa lá em Santa Cruz. Me deu não, me emprestou. Que só durou 3 meses. Porque quando ela viu que eu estava indo para frente, ela pegou a casa de mim. E foram se passando os anos. Eu falei, sabe de uma coisa? Meu filho se formou, agora eu vou estudar. Estudei. Fui trabalhar, aí comecei. Lá naquela casa eu já tinha montado uma loja, um armazém, vendia tudo. Aí começava a prosperar. Quando eu começava a prosperar, alguém vinha, cortava. Eu não sabia o porquê, isso foi minha mãe. E fui lutando, até que eu falei assim, não, eu preciso de uma casa própria. Aí comecei a fazer inscrições. Aí um dia eu estava muito triste. Aí fui pra rua. Aí comecei a orar a Deus. Falei, Deus, eu não aguento mais. Eu preciso de uma casa. Eu preciso sair disso. Eu preciso largar essa vida que eu tô. O marido bebia pra caramba. Fazia escândalos. E fazia coisas que só Deus. Aturei muito. E tô com ele até hoje. Fiquei separada há 6 anos, mas depois voltei. Não, ele voltou, né? Não queria assinar para minhas casas que eu fazia inscrição, que era casa de baixa renda, e nada. Eu sei que depois disso tudo, eu me formei, montei loja de móvel, estava indo muito bem. Aí tive netos, aí comecei a criar netos, aí começou, em vez dos filhos, aí eram os netos. Aí tive a depressão por causa da minha neta, que foi embora, e aquela coisa toda. Aí eu comecei e falei, não, gente. Aí eu já não era mais do espiritismo, eu já estava na igreja. Passei 20 anos na igreja e nada. A minha vida é sempre trabalhando, mal remunerada e vivendo aquela vida sempre de escassez. Você querer alguma coisa, não poder, querer alguma coisa, não poder, querer comer alguma coisa, não poder. Até que, nesse dia que eu saí para a rua, que eu pedindo a Deus, quando eu cheguei em casa, por isso que eu falo que a lei da atração funciona. Basta você ter fé e acreditar e ter certeza do que você quer. Quando eu cheguei em casa, tinha recebido um telefonema de um tal de Ricardo, da Caixa Econômica Federal. Aí eu retornei a ligação, saiu minha casa, saiu meu apartamento. Falei, meu Deus do céu. Aí consegui meu apartamento, vim para cá, fiquei toda feliz. Eu ainda moro nesse apartamento. Muito bom, amo o lugar que eu moro. Maravilhoso. Mas aí eu já tinha estudado, já tinha ajeitado tudo, já estava. Aí vim, falei, agora eu vou fazer pedagogia. Fui para a faculdade fazer pedagogia. Fui trabalhar no colégio público, primeiro no particular, depois no público, mas eu falei, pô, o salário é muito pouco. Saí fora, montei uma pensão, aí comecei a trabalhar na pensão, mas era muito sacrificante. Falei, caramba, isso tudo eu estudando. Aí conheci a terapia.
Se eu tivesse conhecido a terapia lá atrás, eu tinha limpado as minhas mágoas, minhas mazelas, minhas crenças limitantes. Minha mãe dizia, na época, minha mãe e meu pai diziam que é mais fácil um, como é que é, um pobre ir para o céu do que um rico ir para o céu. O pobre passar pelo fundo de uma agulha do que um camelo passar no fundo de uma agulha do que um rico ir para o céu. Porque rico era tudo ladrão. Que rico tinha aquela coisa de rico. A pobreza sempre pairando na casa da minha mãe. Depois que meu pai começou a melhorar, e as irmãs já começaram a ter uma vida melhor. Mas aquela crença limitante, aquela crença que eu cresci com aquilo tudo, que você não pode ser melhor, você não pode estar melhor, e você tem que ser sempre aquela pessoa pobre, se contentar com aquela pobreza, viver naquela escassez. É que eu tinha essas crenças limitantes. E foi na terapia holística que eu comecei. Eu comecei vendo uma live uma pessoa que era muito boa, que ela ainda faz live ainda. E ela só transmitia com as mãos. Eu fechava meus olhos, aquilo eu sentia a emoção. Eu achava aquilo maravilhoso. Eu falei, não. Aí ela mudou, parou de fazer a live de reiki, para fazer a live de espiritismo. Só que eu não é, eu tinha abolido o espiritismo da minha vida há 30 anos. Não queria mais saber de espiritismo. Aí larguei a live dela e comecei a estudar. Aí fiz a primeira formação, terapia reiki. Fiz o nível 1. Amei. Falei, não vou ficar só com isso, não. É muito bom. É uma energia muito boa. Além de que melhora a vida das pessoas, você se transforma. Aí fui fazer a terapia completa. Fiz o reiki, a formação de reiki completa. Paguei, não é barato para a gente estudar. Paguei ela completa, me formei em terapeuta reikiana, sou mestre, posso ministrar aulas, mas eu não gosto. Como já fui professora, eu não gosto de ficar ministrando aula. E outra coisa, nós não precisamos. Agora eu entendo que a energia nós já temos. A gente não precisa ser formado em nada. Você só não pode usar os símbolos, esses símbolos que eu tenho aqui atrás, ó. Tá vendo? Daí comiu, eu constellei, serrequi, chucurei. Mas se você que não tem formação, mas que gosta, a energia está aqui, ó, nas nossas mãos, porque Deus já deu isso pra gente. Nós já temos isso dentro da gente, que nós somos parte, nós somos filha do Criador. E se você é filha do Criador, você tem direito a tudo. Eu estava fazendo uma outra formação aí, que eu até desisti quando a mulher falou, você não precisa ter fé, não precisa acreditar em Deus. Gente, se você não acreditar em Deus, se você não tiver fé, você vai aonde? Então, eu sou terapeuta e eu acredito, nós temos uma energia vital, que é a energia de Deus. Nós temos o rei, que é o nosso Deus, e nós somos o Ki. Nós somos a metade. Nós estamos dentro. Quer dizer, Deus está dentro da gente. O Criador está dentro da gente. Nós temos um universo imenso que Ele criou para tudo. E como ele estava escrito na Bíblia, se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, você move uma montanha. E essa fé eu sempre tive. Então eu comecei a trabalhar no reiki, comecei a atender pessoas. O meu primeiro caso foi desafiador, porque eu tinha acabado de me formar mestra, né? Terapeuta mestra 3B. Uma colega minha liga para mim.
Gente, se ela pudesse dar esse depoimento, mas ela nunca vai querer dar. Ligou para mim falando: Fátima, eu estou ligando para você porque não dá tempo de você vir na minha casa, porque você mora longe. Mas eu estou me enforcando. Minhas últimas palavras são para você. Eu estou me enforcando por causa do meu marido, porque ele tem outra amante, é um amante, isso, aquilo, outro. Eu falei: meu Deus, olha a prova aí. Como eu vou fazer? Aí eu só falei para ela: deixa eu fazer uma oração para você. Se você me permitir, porque o reiki tem isso, você tem que ter a permissão. Se você me permitir, eu faço uma oração por telefone. Aí no telefone eu comecei: Divino Criador, por favor, canalize em mim agora toda energia possível, toda energia do bem, toda energia de amor, toda energia de gratidão, para mim conseguir interferir nessa vida, nessa pessoa. Senhor, eu peço. Ela me deu permissão, eu comecei a orar e botei minhas mãos no telefone, botei o telefone entre as pernas e comecei a orar e botar a mão e pedir: por favor, interfira agora na vida dessa menina. Não deixe que nada de mal aconteça. Divino Criador, eu sei que o Senhor pode, só o Senhor pode cortar esse mal. Só o Senhor pode. Mas eu, com aquela insegurança, mas com fé que eu ia conseguir. Eu sei que depois de meia hora, ela tirou a corda do pescoço, como ela falou, tirou a corda, sentou no banquinho, começou a chorar. Aí eu falei para ela: olha, fulana, vai agora para dentro do banheiro, toma um banho da cabeça aos pés e imagina que Deus, o nosso Pai, o nosso Criador, está mandando para você uma luz branca na sua cabeça e que essa luz vai entrar na sua cabeça. Por isso que quando eu faço o meu reiki, eu gosto de fazer no meu chakra coronário, porque aqui é a nossa conexão com Deus. Eu aconselho, eu, a maioria faz assim. Eu primeiro faço a minha conexão com o universo, com Deus, com o Criador, com a energia reiki, com a energia vital. Meu mestre Mikao Sui, que é quem criou, né, o segundo fundador do reiki, foi quem trouxe o reiki para o ocidente. E eu comecei a falar, eu sei que depois ela foi para casa tomar um banho. Depois disso, se formou em psicologia e agora tem mestrado em psiquiatria. E de lá para cá, eu sou uma terapeuta. Já peguei mais 2 casos desse. 2 casos desse. Desafiadores. Mas eu acho que a minha vida é desafiadora, porque tudo na minha vida é desafiadora. Com ligação também. Uma mãe ligando para mim que a filha estava se enforcando também. Imagina. E graças a Deus, a outra foi na Holanda, uma menina da Holanda, tinha tomado um monte de remédio, estava morrendo. Aí a minha filha ligou para mim correndo: mãe, aplica o reiki nessa menina. Apliquei o reiki nela, pedi permissão, apliquei. E ela se curou, graças ao nosso bom Deus. Por isso que a gente tem que ter fé. Então a gente não pode dizer que Deus não existe, que o reiki funciona sozinho. Eu não acredito. E você, que não é terapeuta, que não é reikiana, se você tiver fé, tiver força de vontade, acreditar. Primeira coisa, acreditar. Ter fé naquele Deus, naquele Pai Supremo, que tudo de bom te dá. Que Deus não quer nada de mal para você, Deus quer o que é de melhor. Como a gente quer o de melhor para os nossos filhos. Nós somos filhos de Deus. Então é nele que eu creio. Quando eu boto as minhas mãos, que eu faço a minha oração do dia, meu Deus, eu peço, Divino Criador, que eu seja esse canal, que eu seja merecedora desse canal, que eu possa transmitir para outras pessoas todo bem, toda luz, toda paz.
e o que eu possa transformar vidas com a sua permissão, com o seu auxílio da energia reiki, da energia vital, mestre Mikao Sui, meus anjos, arcanjos. Eu peço tudo, né? Que eu acredito em tudo. Acredito que nós temos todos eles. Porque Jesus não teve os seus discípulos, que não são os anjos e arcanjos? Então, por que eles não podem nos ajudar? Então, eu peço toda a hierarquia deles, a hierarquia branca, aí chama a Violeta de São Germain, eu trabalho com tudo isso. E eu falo para você, é muito maravilhoso. Você que não é terapeuta, que nunca foi, mas que gosta, acredite, as suas mãos, com a sua energia vital, com a sua fé, esfrega as suas mãos pensando em Deus, faz a sua meditação, nem que seja por 5 minutos, inspira o fôlego da vida e sopra. Faz isso 3, 4, 5 vezes até você sentir que a energia está fluindo em você. Você está sentindo a energia do reiki, a energia do Criador, a energia do que você quiser acreditar, porque reiki não tem religião. E vou te dizer uma coisa, o reiki é uma energia muito inteligente. Ele atua aonde você precisa. Não precisa você ter que fazer os 14 pontos. Você primeiro faz aqui a sua conexão com Deus. Pede a Ele, o Criador, pede energia reiki, energia vital, pede seus anjos, arcanjos, quem você acreditar. Depois você põe a mão no coração, porque é onde tem um amor. Aí você agradece, obrigado Deus, por ser esse canal. Obrigado, Criador, por ser esse canal maravilhoso. Muito obrigado. Gratidão por tudo. Depois você leva a sua mão no básico, que é na virilha, que aqui são os 3 pontos, né? Que aqui você se bloqueia para qualquer energia ruim não entrar. Que aqui é a sua casa, o seu chakra básico, a sua casa, representa a sua casa. Como representa a sua prosperidade, ali entra a prosperidade, como ali entra também a energia negativa. Então você tem que estar sempre limpando, se energizando. Divino Criador, peço a sua energia para alinhar meu campo quântico, para alinhar meus chakras, para alinhar minha energia. Às vezes você está passando mal, está se sentindo mal, está com dor de cabeça, você põe a mão na cabeça assim, ó. Faz o que eu falei. Esfrega, inspira o fôlego da vida, que é o fôlego de Deus. Põe com fé e tudo vai dar certo. Bem, vou deixar aqui o meu @carregal. Me sigam se você gostou do conteúdo, se te adiantou de alguma coisa, se te orientou em alguma coisa. Me procure, estou no Instagram, estou no Facebook e estou aqui. Deixe seu comentário, que o seu comentário é muito importante para mim. O YouTube vai entender que o que eu estou fazendo é válido. Gente, eu estou passando aqui, eu estou falando 20 minutos, 29 minutos, uma aula que você teria durante uma semana. Eu estou dando uma aula aqui para você que você teria 2 horas por dia durante uma semana, eu te passando em 29 minutos. Então deixa seu like, deixa seu comentário, me sigam e eu agradeço. Qualquer dúvida, é só me contactar. Beijos de luz. Namastê. Obrigada. Obrigada pela sua curtida. Obrigada pelo seu like. Obrigado por você me seguir. Que eu sei que você vai me seguir.
Muito obrigada.